Então, né, pessoal, os comentários aqui têm trazido com uma certa frequência para o meu canal aqui aquela expressão que daqui para frente só para trás, né, em matéria de gestão política, gestão econômica aqui no Brasil com o governo Lula, né? Então, a ideia por trás desse comentário, né, dessa frase aí que tem se tornado muito recorrente aqui no canal é que nós estamos em um verdadeiro retrocesso em todos os aspectos aqui no Brasil, né? E essa reportagem aqui da Revista Oeste traz justamente esse ponto, citando aqui o senhor Rogério Marinho, que é o líder da oposição lá no Senado Federal, e ele disse aqui que o Brasil está voltando para 2015, né? Está voltando aí para os patamares da crise econômica que nós tivemos lá atrás e que foi também ela culpa do governo PT. Então vamos dar uma olhada aqui nas afirmações do senador Rogério Marinho, aqui, que é do PL do Rio Grande do Norte, né? Analisar o que ele falou com base em tudo que nós temos acompanhado aqui nesse canal, para tentarmos concluir, né? Chegar à conclusão, será que realmente o Lula está levando o Brasil para o passado, nos colocando novamente na rota de colisão econômica que tanto custou para o Brasil lá atrás em 2015, a partir de 2015, né? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o Rogério Marinho fez essas suas falas numa publicação dele no Twitter, que a gente vai olhar aqui, mas de forma resumida ele disse que o governo Lula, esse governo Lula 3.0 que nós temos acompanhado aqui com muita apreensão para falar a verdade, porque realmente dizer que o Lula e o Fernando Haddad, especialmente em matéria econômica, não é, estão enfiando os pés pelas mãos é pouco, é pegar leve com essa dupla aí de incompetentes. Mas Rogério Marinho, então, disse que Lula está conduzindo o Brasil de volta aos mesmos erros econômicos que em 2015 nos levaram à maior recessão em quase 70 anos. Nós nos lembramos muito bem do que aconteceu lá naquele período, naquela época, né? Então, de fato, ele está aí realmente fazendo coisas mais do que questionáveis em matéria econômica, né? Não só o Lula, como o Fernando Haddad também. Então vamos dar uma olhada no que o senador Rogério Marinho falou. Estou olhando aqui no próprio Twitter do senador para a gente acompanhar um pouquinho aqui o que ele falou a respeito do colapso fiscal para o qual nós nos encaminhamos com a política atual do governo petista, né? Então vamos ouvir do próprio senador aqui, eu vou comentando à medida que ele for falando. Olha, a oposição tem feito aqui um trabalho maior do que o governo para evitar o desastre que nós estamos assistindo. E de fato o Congresso Nacional tem freado algumas coisas nesse sentido, tem freado o ímpeto do governo Lula de fazer um monte de tragédias. Na verdade, Lula não governa como gostaria, com todo aquele suco de socialismo que ele é, o puro suco do socialismo, né? Ele só não governa dessa forma porque o Congresso Nacional está brecando, está freando esse ímpeto petista que o Lula sempre teve, né? Por algum motivo inexplicável, um monte de gente, até do mercado financeiro, caiu no conto do vigário, acreditaram nas lorotas do Lula na campanha eleitoral, aliás, em lorotas de gente da equipe do Lula, porque o Lula mesmo já tinha dado o recado do que ele faria, mas aí tá aquele monte de gente, Henrique Meirelles, Pércio Arida, Armínio Fraga e mais tantos outros que fizeram L nessas eleições, sabe-se lá por qual motivo, né? Mas de fato é a oposição que em grande parte está segurando esse ímpeto do PT. Enquanto que o governo fala sobre responsabilidade fiscal, a pauta que ele nos traz, via de regra, é de furar o casco fiscal do Brasil, né? Exatamente, o discurso aí do Fernando Haddad, do próprio Lula, eventualmente, de muita gente do governo, é de que eles estão buscando uma nova forma aí de trazer uma responsabilidade fiscal para o Brasil com crescimento econômico sem minar os investimentos, né? Que é a ideia do arcabouço fiscal que foi proposta. Todo mundo sabe, contudo, que isso é uma grande furada, uma grande bobagem, porque a ideia do arcabouço fiscal jamais foi manter a responsabilidade fiscal no Brasil, porque o teto de gastos faz isso muito bem. Olha só, tivemos superávit primário no ano passado com esse cenário, né? O que nós temos com o Lula, contudo, é a proposta que foi apresentada e aprovada, não traz qualquer tipo de responsabilização para o governo Lula. E aí, embora ele apresente essa fachada para a sociedade, lá no Congresso Nacional ele coloca pautas aí que justamente vão aumentar os gastos, vão comprometer ainda mais a questão fiscal aqui no Brasil. Na hora em que se trata da melhoria da condição fiscal do país, o governo e o Brasil vai contar conosco.
A nossa crítica é de que o governo tem que se preocupar apenas pelo lado da arrecadação. É o grande ponto aqui que a gente trata também nesse canal. O governo só pensa em receitas, né? Temos que aumentar as receitas, taxar offshore, taxar apostas online, taxar fundos exclusivos, taxar absolutamente tudo, né? Querem taxar comprinhas na Shein, etc. E o corte de gastos, onde é que fica, né? O orçamento fiscal não é formado apenas por receitas, não é só aí que você corrige as distorções fiscais, faz as coisas caberem dentro do orçamento. Óbvio que não, você faz isso também partindo para o lado das despesas, que é o grande ponto, aliás, que o governo tem de ação, né? Não tem feito o seu dever de casa, né? O presidente Lula recentemente lançou mais um PAC. Ou seja, né, o governo está colocando mais gastos nessa história, aumentando a pressão sobre o orçamento, quando ele deveria estar fazendo o contrário, cortando gastos, cortando recursos que estão sendo destinados para um monte de coisas aí, destinado para vários orçamentos de ministérios. Seria o dever de casa do governo, né? Quero ter um equilíbrio fiscal, quero ter um déficit zerado no próximo ano, entregar um superávit nos 2 anos subsequentes. Tenho que cortar despesas também. Não vou fazer isso apenas com mais receitas, com mais arrecadação. Vou fazer isso também com menos gastos, dando o exemplo. Estamos cobrando mais impostos da sociedade, roubando mais dinheiro da sociedade. Mas, em contrapartida, nós estamos reduzindo a nossa máquina, deixando o Estado mais enxuto, né? A ideia por trás disso aí, de você combinar uma arrecadação maior com um Estado menor, é você reduzir a pressão da dívida no longo prazo, a ponto de você futuramente poder reduzir aí a arrecadação também por conta das despesas baixas. Claro que isso é uma coisa totalmente idílica, o Brasil nunca esteve nem perto disso, inclusive no governo Bolsonaro, né? Mas estamos falando de governo Lula quando as tragédias são mais acentuadas. É de 1 trilhão e 300 bilhões, isso antes da votação do PPA, da LDO e do próprio orçamento. Então Lula está enfiando aí 1 trilhão de gastos antes da votação ali das leis que vão determinar de fato qual será o orçamento, quais serão as diretrizes para o gasto desse orçamento nos anos subsequentes. Então é evidente que ele está fazendo basicamente propaganda, narrativa. Está falando a respeito de uma situação que não tem nenhuma relação com a realidade. Obviamente, né? O discurso não está casando com a ação. Lula, Fernando Haddad principalmente, o Lula nem tanto, né? Mas o Fernando Haddad, a Simone Tebet e outros ficam batendo nessa tecla, não é meta fiscal zero, vamos ter responsabilidade, vamos entregar superávit, vamos acabar com o crescimento da dívida pública e etc. Isso é falado, mas todas as ações do governo apontam em outra direção, apontam em um aumento do Estado. Aliás, coisa que eu sempre tenho falado aqui, né? O governo está trabalhando pesado, trabalhando duramente para que o Estado continue crescendo e, por consequência, os gastos também. O governo sequer tem recursos para fechar as contas desse ano. O déficit que estava estimado no início do ano está sendo extrapolado a cada relatório bimestral. E vai continuar sendo, falei isso aqui no canal, inclusive, que pelo Banco Central, pelos dados do Banco Central, o déficit fechado em 31 de outubro já ultrapassou 200 bilhões de reais. Se esse patamar continuar, inclusive, Lula pode até incorrer em crime de responsabilidade fiscal esse ano ainda. O da semana passada, inclusive, de ontem, que foi divulgado, mostra essa crescente deterioração nas contas públicas. Foi justamente o tema que eu trouxe aqui no canal. Pode procurar o vídeo depois que eu falo de forma mais detalhada sobre o crescimento da dívida pública no Brasil durante este ano, como as previsões do PT que foram apresentadas lá no início do ano foram extrapoladas completamente e como o partido, inclusive, o Lula, né, no caso, porque ele que seria responsabilizado nessa situação, ele corre o risco de ultrapassar o que foi determinado pela lei do orçamento do ano passado para vigorar esse ano em matéria de déficit fiscal. Nós imaginamos que o arcabouço fiscal, ele não iria resistir o primeiro ano, mas ele não resistiu sequer ao preâmbulo do primeiro ano. Muito boa, né? Muito boa a afirmação aqui do senador, né? Porque o arcabouço fiscal começa a vigorar no ano que vem.
foi aprovado, né? Mas não vale para 2023. 2023 ainda é o teto de gastos, mas o arcabouço fiscal vai começar 2024, tudo amarradinho, uma maravilha, todo mundo achou o máximo, um monte de gente do mercado financeiro elogiou, etc, né? Então, agora a gente já vê que o arcabouço fiscal é uma grande piada, conforme o senador falou aqui, não aguentou nem o preâmbulo, né? Nem o ano anterior, o ano em que foi votado o negócio, a coisa já desandou. Então, é difícil acreditar em um governo que não consegue cumprir no primeiro ano o que se propôs a fazer. Olha. Pois é, realmente aqui não tem nem o que acrescentar ao que ele falou aqui, porque foi bastante sucinto, foi bastante correto em suas colocações aqui. O governo Lula é um desastre econômico em todos os aspectos e nos coloca no passado, nos faz voltar àquele passado em que o próprio PT deteriorou de tal forma a economia no Brasil que nós acabamos tendo uma crise gravíssima aqui que nos cobra o preço até hoje. Nós não nos recuperamos plenamente dessa crise ainda. Tivemos a pandemia no meio do caminho para atrasar ainda mais esse processo, mas a grande verdade, a realidade desse caso aqui, é que de fato o Lula está retrocedendo com muita velocidade a questão econômica no Brasil. Esqueça aquele Lula lá do primeiro mandato, em que ele ainda tinha algum tipo de ideias ortodoxas econômicas, delegou isso para pessoas mais competentes. Não. Lula veio aqui para continuar o que a Dilma estava fazendo no momento da crise. Esse é o compromisso dele, esse é o objetivo real do Lula nessa história. Então, estou de acordo com o que o senador falou aqui e tudo mais, fez uma leitura muito clara, muito boa desse assunto, mas se você me acompanha aqui no canal, sei lá, um mês você já sabe disso tudo que ele falou também, porque nós temos acompanhado com regularidade tudo o que tem sido feito aqui no Brasil em matéria econômica, ou pelo menos os temas mais importantes, mais relevantes, nós abordamos aqui neste canal, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.